Quero lhe falar ou revelar 3 segredos ocultos ao redor da mesa. Amém? Mas antes vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus. Deus Supremo, Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos mais uma vez perante a Tua face para te render graças por tudo que o Senhor é e tem feito na nossa vida, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos que já pararam esse momento, aguardar o momento da Tua palavra e agora orando comigo em concordância. Eu te convido, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Antes da palavra, te peço a me seguir, caso ainda não tenha feito a sua inscrição no YouTube. Deixa teu like nesse formato de uma mãozinha com o dedinho para cima. Dá o teu toque também nesse sininho para ser notificado ou informado quando o novo vídeo for postado aqui no YouTube. Vamos meditar na palavra. Te convido a estar meditando comigo no livro de Salmo de número 128, verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Amém. Esse Salmo 128 é um salmo dedicado à família. Amém. Eu quero trazer 3 segredos ocultos que precisam serem revelados ao redor da mesa. O que acontece ao redor da mesa? Existem muitos segredos ocultos, mas eu quero falar apenas de 3. Antes, lhe dizendo que mesa fala de comunhão. Amém? Mesa fala de comunhão. Mas vamos ao primeiro segredo a ser desvendado. No capítulo 16, verso 11 de 1 Samuel, no capítulo 16, Deus manda o profeta Samuel escolher um novo sucessor do rei Saul. Deus havia o rejeitado e escolheu para si um rei. Quem era esse rei? Davi. Onde estava Davi quando o profeta chega na casa de Jessé? Davi está no campo. Jessé não sabia quem era Davi e onde ele estava. Passado em revista os filhos de Jessé, nenhum daqueles eram ou foi revelado quem era o sucessor do rei Saul. O profeta pergunta: acabaram-se teus filhos? Ele disse: ainda tem um. Onde está? Está no campo. Então ele disse: manda-o chamar. Enquanto ele aqui não chegar, não nos sentaremos ao redor da mesa. Então, o primeiro segredo oculto a ser revelado aqui fala de escolha e exaltação. Por que escolha? Porque foi na casa ou na família de Jessé que Deus fez a escolha do sucessor do rei Saul. E por que exaltação? Deus o exaltou, Davi, porque Davi era menosprezado no meio dos seus irmãos. Então Deus o exaltou no meio dos seus irmãos. O segundo segredo a ser revelado, que estava oculto, Davi já sendo rei, segundo Samuel capítulo 9, dos versículos 5 a 13, Davi era muito amigo de Jonatã, filho do rei Saul. E os dois fizeram um pacto que futuramente eles não iriam se esquecer um do outro e que iria abençoar a vida de um do outro. Só que houve uma guerra e nessa guerra morre Saul e seu filho Jonatã. Quando é chegado à casa de Jonatã a informação, diz a Bíblia que a ama que cuidava de um dos filhos de Jonatã, Mefibosete, quando ela corre com medo da notícia ou com medo dos inimigos, Mefibosete cai do seu colo, do seu braço,
e tornou-se deficiente. Sendo levado a Lodebar, um lugar onde era esquecido, um lugar onde as pessoas que não tinham valor eram lá levados e esquecidos. Quando Davi já assumiu o trono, ele se lembrou do pacto que havia feito com seu amigo. E quando ele chama o chefe, o encarregado, pergunta se ainda existia alguém da família de Saul que pudesse o abençoar. Foi informado que lá em Lodebar havia um que era filho de Jonatã. O rei manda chamar e quando ele chega, com sua simplicidade e humildade, se considerando indigno de se apresentar diante do rei, Davi o coloca à mesa e disse: a partir de hoje, comerás à minha mesa e serás como um dos meus filhos. Então, o segundo segredo a ser revelado, aqui fala de honra. Davi honrou o seu amigo, mesmo não existindo mais, mas ele honrou com a palavra, honrando, colocando o seu filho, que ninguém dava nada por ele, esquecido, mas honrando como seu filho, comendo à mesa, tendo comunhão com Davi. Terceiro segredo a ser revelado ao redor da mesa. O capítulo 19 de São Lucas fala a respeito de um verdadeiro encontro que Zaqueu, cobrador de imposto, decidiu um dia subir numa árvore, numa figueira brava. Ele era de pequena estatura e desejou um dia conhecer Jesus. Na multidão, quando Jesus chega debaixo da figueira, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desce depressa, levando Jesus, os discípulos e a multidão o acompanhava até a sua casa. Zaqueu lhe dá uma refeição. E foi exatamente ao redor da mesa que Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho roubado meu irmão, eu quero retribuir 3 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, a terceira revelação ao redor da mesa fala de salvação. Glória a Deus. Existem muito mais segredos ocultos ao redor da mesa que precisa ser revelado. Quem sabe futuramente Deus há de me dar outra oportunidade e a gente vai estar aqui revelando, falando, trazendo esses ricos detalhes que são importantes para a nossa vida. Eu havia falado que mesa fala de comunhão. Como vai a comunhão na sua família? Comunhão é o ato e efeito de ter tudo em comum. É na mesa onde a família se concentra, é na mesa onde as indiferenças são quebradas. Filho que são desobedientes passa a ouvir os bons conselhos dos pais ao redor da mesa. Pai que trabalha fora, que só chega a casa à noite. É importante o jantar com a família à mesa. É na mesa onde os pais podem olhar frente a frente os olhos dos filhos. É ao redor da mesa onde os pais percebem quando os filhos estão bem ou quando precisa melhorar. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que a gente possa compreender que a mesa não é apenas um ornamento na nossa casa ou um objeto que se faz necessário na refeição. É algo muito mais importante na nossa vida. Para você ter ideia,
a mesa tão importante que em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 6, Deus convoca o construtor para confeccionar os utensílios para sua casa, com todos os detalhes, e entre esses utensílios foi colocado uma mesa que seria importante. Então Deus dá o detalhe da mesa, qual o tamanho, a altura, que tipo de madeira seria confeccionada a mesa e quais os tipos de ornamentos seria colocado à mesa. A mesa é importante porque é na mesa que há a comunhão. E Jesus, Ele quer se fazer presente quando a gente estiver em comunhão com a família. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pela revelação que o Senhor tem me dado, que essa palavra, Senhor, seja aplicada no nosso coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Cada pai, cada mãe, cada família que parou esse momento para ouvir esta palavra, que o Senhor esteja lhe dando sabedoria. Aqueles que estão doentes, enfermos, mesmo que seja em casa, nos hospitais, que o Senhor chegue com a cura, com a libertação. Aqueles que estão saindo de casa, Senhor, que o Senhor esteja indo à sua frente. Se é para um trabalho, que o Senhor abra as portas. Se é para uma causa a ser resolvida, que o Senhor esteja também à sua frente a resolver esta situação. Senhor, aqueles que estão com causa na justiça, que o Senhor hoje lhe dê essa graça desta causa ser ganha. Os que estão detidos nas prisões, que hoje seja o dia da libertação dos teus filhos. Os que lá trabalham, os que lá administram, lhe dê sabedoria, proteção. Das um dia de paz, das um dia abençoado. Eu oro a ti, meu Pai, te convidando e desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um dia de bênção. Até o próximo encontro. Assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.